E já está aqui conosco a consultora Beth Veloso, que fala hoje sobre como combater a violência contra a mulher e também sobre o papel da internet no empoderamento feminino. Bom dia, Beth. Bom dia, Cláudio. Bom dia, ouvintes. Então, Cláudio, o debate de hoje que eu estou propondo tem por oportunidade a Semana de Combate à Violência contra a Mulher, e aqui da Câmara dos Deputados. E a gente vai falar de uma maneira um pouco mais abrangente para entender e casar um pouquinho essa violência que não vem de hoje e como ela se transporta e como ela se, de certa forma, se potencializa na internet. A gente tem anonimato, memes, discurso de ódio, pornografia, nudes e muita banalização. A internet trouxe para nós uma nova dinâmica nessa discussão do gênero no Brasil. Muitos grupos, é claro, se fortaleceram com a internet. Muita igualdade, muita luta, inclusive para a proteção da infância. No entanto, a gente não consegue ainda ter estudos que digam exatamente se melhorou ou piorou o combate à violência contra a mulher depois que a internet veio trazer isso à cena de uma maneira muito mais ampla, digamos assim. Tudo parece, na internet, esse é um problema, de menor escala, tudo parece virtual, tudo parece muito rápido. Na verdade, Cláudio, é tudo o contrário. A velocidade é muito maior, a comunicação se espalha muito mais, a informação não é rastreável, então tudo se perde, é irrecuperável. É como um fantasma, uma metáfora que eu faço, num armário. A vítima que tem, em algum momento, sofre um dano na internet, ela nunca sabe quanto aquele dano, aquela imagem, aquele conteúdo vai voltar para assombrar. E a possibilidade do anonimato ainda agrava muito mais o problema. A internet é assim, banaliza tudo, é informação demais. Você é apenas mais um. O Papo de Futuro hoje fala, então, de violência de gênero. A Câmara está encerrando, como eu falei, essa semana de violência. A nossa contribuição é discutir como a internet, que veio para nos libertar ou nos oprimir, porque a gente, de certa forma, pode ser vítima ou pode ser até mesmo vítima da nossa própria inocência, no caso da mulher. A gente foi, Claudinho, criadas para sermos boas, obedientes, para sermos sempre submissas a um mundo cada vez mais competitivo. Então, a mulher tende a aceitar tudo e a se calar. Por isso eu queria trazer uma história aqui que me marcou bastante, de um podcast que eu ouvi da Rádio de Espanha, da RTVE. No caso, essa Noélia Migueles, ela era uma espanhola, escreveu um livro para contar uma impressionante história de como ela sobreviveu aos maus tratos do marido. O livro se chama Ocho Señales, ou seja, 8 sinais. O primeiro sinal, Cláudio, é o desrespeito. Ele avança rapidamente para uma agressão verbal via WhatsApp, usualmente. Em seguida, uma cuspida na cara, fazendo a mulher crer que, na verdade, ela é culpada por essa agressão. Além da culpa, a autora se sentiu bombardeada por uma estratégia de controle que se baseia em isolamento e dominação narcisista. A gente vê isso muito intensamente, muito claramente na internet. Frases do tipo, ninguém te ama, nem seus amigos, nem sua família, ninguém te quer, ou você está muito feia, você está muito gorda, você não é uma pessoa apresentável e por aí vai. Já dominada, a vítima sofre a primeira agressão física, seguida de um controle absoluto de tudo que ela faz. Onde você vai, com quem você está, com quem você esteve, com quem você está falando, como que você se veste, passando por mais um sinal que, na verdade, já chega a ser uma agressão objetiva. Queimaduras com objetos como cigarro, e em seguida, frustração de uma infidelidade, a humilhação que combina todo esse conjunto desses 8 sinais que essa autora coloca no seu livro, leva a mulher a um estado de paralisia para que ela se sinta envergonhada o bastante, impotente o bastante e deprimida o bastante para nunca, nunca pedir ajuda. Beth, desse exemplo que você traz da Espanha, né, dessa vítima de machismo, nós vamos para a experiência brasileira que, infelizmente, tem números assustadores, né, da violência contra as mulheres. Existe, inclusive, uma cartilha da Câmara dos Deputados
que tem esses números e tem também mecanismos, né, um atalho sobre como criar Procuradoria das Mulheres nos estados e municípios, que é um mecanismo para proteger as mulheres, para chamar, inclusive, os parlamentos à responsabilidade nessa luta contra maus tratos, contra agressões, homicídios, principalmente causadas pelo companheiro ou por alguém próximo, alguém da família. Exatamente, Cláudio. A gente às vezes se pergunta por que que um parlamento, uma casa política, está fazendo uma campanha de gênero, né? E é justamente porque aqui nós temos também deputadas, nós temos também mulheres, nós temos deputadas que também sofrem vários tipos de abuso, inclusive dentro da política. E a gente viu isso na campanha e uma reação, uma resposta muito forte da Câmara e das deputadas dizendo não, colocando o limite para comentários, para abusos, para críticas, enfim, todo esse tipo de maltrato que a gente vê também na política, diminuindo a condição feminina. Essa cartilha, por exemplo, traz uma informação que deixa a gente absolutamente estarrecido, ou seja, com toda a informação que a gente tem na internet, o número que eu trago aqui é que nós tivemos, segundo a cartilha da Câmara, 17 milhões de brasileiras que sofreram algum tipo de agressão só durante a pandemia de Covid-19. Houve toda uma particularidade na Covid, é claro que as pessoas ficaram muito presas em casa, isso aumentou muitos conflitos, inclusive domésticos, mas a pesquisa que eu estou trazendo é do Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em outras palavras, Cláudio, uma em cada 4 mulheres com idade acima de 16 anos foi atacada física, psicologicamente ou sexualmente no primeiro ano da crise sanitária. Custa para mim compreender números tão expressivos de violência, quando a gente tem a Lei Maria da Penha, a gente tem leis que protegem a mulher, e, na verdade, a gente começa, então, a ir um pouco lá atrás para entender por que as mulheres brasileiras aceitam, de certa forma, como eu coloquei, na sua inocência, esse tipo de, ou qualquer tipo de violência, porque os especialistas dizem que essa violência começa na primeira infância, em duas maneiras muito específicas. Por um lado, os filhos, filhas que são maltratados, inclusive apanham, ainda nesse século nós temos isso, e aprendem em casa que a violência é uma forma válida de se relacionar, ou seja, filhos, filhas maltratadores se transformam também em maltratados, transformam em filhos e filhas maltratadores. Isso é quem diz Concepção Sanches Pina, que é da Associação Espanhola de Pediatria. A gente pensa que esse problema é só brasileiro. No mundo inteiro, por exemplo, na Espanha, a gente tem maltrato físico, um índice de 40%, emocional, 59% e negligência, que é, de certa forma, um abandono que também alimenta esse círculo vicioso da violência de gênero, que chegou a 70%. Então, a internet não mostra, mas o que está por trás dessa violência é a crença da mulher de que ela não tem direito de ser amada e que ela não é merecedora do amor. E caso ela abandone essa relação, ela não vai conseguir encontrar um outro parceiro. Essas crenças surgem lá na primeira infância, necessidades básicas que não foram atendidas e, claro, se agravam ao longo da vida. São traumas, são carcaças que ficam se acumulando porque as mulheres não acreditam, de certa forma, que conseguem ter o seu lugar e ter voz na sociedade. Por isso, aceitam o maltrato, sem saída, ficam numa relação para mais violência. O que ocorre na internet agora, vindo de uma maneira mais específica para esse novo fenômeno da comunicação, que poderia muito ser, inclusive, uma ferramenta de denúncia. Na verdade, não é exatamente o que a gente vê. A internet, segundo uma monografia da Ana Larissa Guimarães, da Universidade do Ceará, banaliza, como eu disse, essas manifestações na forma de uma nova violência online. Por quê? Porque se entende que essa violência, por ser virtual, é passageira, digamos assim. Beth, e tem um fenômeno dos nudes, né, que são a demonstração desse crime praticado contra as mulheres, né? Quer dizer, esses nudes são espalhados pelas redes sociais a partir, por exemplo, da inocência de uma adolescente que manda de maneira privada, né, ela está mandando para uma pessoa específica uma foto para o namorado, por exemplo, enfim, isso sai do controle e acaba se espalhando pela rede.
Exatamente, Cláudio. Olha, a gente avalia, é claro que eu não queria ficar aqui no discurso apenas da mulher, porque isso acontece com homens e mulheres, acontece indiscriminadamente na internet. Agora a gente olha, por exemplo, que o Jeff Bezos, eu falei dele aqui no último programa, que é o dono da Amazon, por exemplo, já foi vítima de chantagem pelo uso indevido de nudes do Jeff Bezos. Ou seja, isso quem diz é o Guilherme Felitti, no episódio sobre privacidade do Tecnocracia. Só que a exposição de fotos íntimas é um mal terrível para todos, só que pior, agrava ainda mais, muito mais difícil de superar para as mulheres por um contexto de uma sociedade predominantemente machista que a gente conhece. A monografia de Ana Larissa demonstra, por exemplo, que essa exposição da intimidade, que é uma exposição não concedida, é mais uma forma de dominação do feminino, inclusive da sexualidade feminina, que é muito mais patrulhada do que a sexualidade masculina. Então, a gente percebe, Cláudio, que está tudo conectado. Aquela violência que começa em casa, que vai para a internet e que termina em casa. Apesar dessas condutas serem criminalizadas, a gente tem o Marco Civil da Internet, que determina a remoção desse conteúdo imediatamente, sem interferência da justiça, e também é crime, previsto no Código Penal, delitos como, por exemplo, a divulgação não consensual de imagens íntimas. No entanto, o processo de vitimização que a mulher passa ao ser submetida por uma exposição de nudes, exposição da sua intimidade, do seu corpo na internet, acaba fazendo com que elas silenciem, ou seja, elas ficam marcadas por uma pecha de coitadinhas e, de certa forma, viram até meme na internet. Portanto, a gente tem um relatório, que é o relatório que trata de violências contra mulher na internet, diagnóstico, soluções e desafios, de 2017, e ele lista alguns exemplos, alguns tipos de violência a que as mulheres estão submetidas. Mansplaining e gaslighting são tipos de manipulações psicológicas que a gente passa, como, por exemplo, fazer de conta que você está ficando louca, né? É uma frase até, enfim, folclórica no Brasil, que é um tipo de preconceito, sim. Comentários misóginos, perfis falsos criados para assediar alguém, divulgação de fotos íntimas, e tudo isso se interage, né? Tem uma interseção com censura, ofensa, discurso de ódio, ameaça à violência física, o chamado stalking, que é uma coisa complicadíssima. Imagina uma pessoa te mandando mensagens sistemáticas, te perseguindo na internet. Quer dizer, a gente entra simplesmente no estado de pânico, né? E tudo isso, como a gente colocou, somado a sextorção e estupro virtual. Aí você vai perguntar, Beth, como assim? Como que você vai ter estupro pela internet? Ou seja, o agente utiliza imagens, né? Ele tem essas imagens, ele conseguiu essas imagens e, ameaçando divulgar essas imagens, ele força você a fazer sexo virtual com ele ou com uma outra pessoa. Quer dizer, a gente vê que realmente a internet não é exatamente, né, uma bolha de proteção para ninguém. Pois é, Beth, uma situação que tem contornos psicológicos, dependência emocional e um item que é determinante, uma dependência financeira que a vítima tem em relação a esse abusador, muitas vezes. Exatamente, né? No final das contas, essa pessoa vai entrando no estado, né, de vulnerabilidade tão grande que ela se torna cada vez mais dependente financeiramente, né? E sem falar no Brasil também, em que inclusive as mulheres que trabalham e que têm o seu emprego, ainda assim chegam em casa e dão seus salários aos seus maridos no nível de realmente dominação que existe. O que a gente se pergunta, Cláudia, agora vindo já para a etapa final do nosso programa, é por que as plataformas, que eu chamo de Big Techs, né, elas praticamente monopolizam os mercados, Google na busca, Facebook, Instagram e WhatsApp nas mídias sociais, né, na mensageria, e elas não reagem a essa banalização da violência contra a mulher, banindo esse conteúdo, por exemplo, não concedido. A gente sabe que o controle que essas plataformas fazem, por exemplo, do conteúdo danoso ou não desejável no Brasil,
é ínfimo, é absolutamente, assim, precário. E essa pornografia, por exemplo, que a gente chama de pornografia da vingança, quando você termina com o namorado e ele pega aquela foto que você mandou, você retira a intimidade, ele não aceita e sai distribuindo essa foto, isso tudo poderia ser evitado, né? Inclusive com o uso dos algoritmos, inclusive com o uso com uma interface humana, a gente tem a LGPD que protege esses dados, a gente tem o Marco Civil, é uma questão de implementar as leis aprovadas por essa casa, por esse parlamento, né, coibindo esses abusos. E para isso, inclusive, as plataformas, por outro lado, poderiam estar fazendo campanhas, né, campanhas de promoção de direitos da igualdade, campanhas de reparentalização positiva, que é justamente você evitar os abusos dentro de casa, treinar, ensinar os pais de alguma forma, né, a agirem, atuarem com seus filhos. E, no entanto, o que dá lucro para as plataformas? A gente sempre fala disso nos programas. Discurso de ódio, discriminação de gênero, porque isso dá engajamento. E engajamento dá audiência, dá publicidade, anúncio, e isso dá lucro para os acionistas dessas plataformas. Ou seja, a igualdade que a gente esperava dessa internet, né, muito pouco mediada, internet livre, aberta. Hoje, a internet está mais para uma ameaça à igualdade, à saúde e à segurança da mulher, numa escala que a gente diz que é uma escala global. Ou seja, o machismo do século XXI, ele faz parte de uma rede internacional e que não tem nada de passageiro. O anonimato, como eu falei, né, acaba virando um estigma, porque a vítima sabe que não vai conseguir se livrar, né, dessa ameaça, e muitas adolescentes vão ao suicídio, né? As estatísticas também são assustadoras, não só no Brasil. Estados Unidos, por exemplo, é um país que tem estatísticas assustadoras de suicídio de adolescentes. O que a gente precisa entender agora, para tentar ser um pouquinho proativa e deixar uma mensagem também de esperança no final do programa, né? Primeiro, o Estado tem inúmeros mecanismos para proteger, inclusive a Delegacia da Mulher, que é uma ferramenta poderosíssima. Outras mulheres podem ser, sim, uma rede de proteção. A gente precisa se unir. A violência é uma escalada, é uma escada que sobe, sobe, sobe e não tem fim. E ela começa, como a gente viu no caso da Noélia Espanhola, com uma pequena ofensa. A lógica comercial não tolera esse tipo de discurso de gênero totalmente indesejável. O Evgeny Morozov, que é um especialista, fala disso. Portanto, a gente pode também acessar o site da Câmara, acompanhar todos esses debates que aconteceram, que estão no site, que estão no YouTube da Câmara, há um longo caminho pela frente. A internet é e pode e deve ser um espaço também de empoderamento feminino, Cláudio. Beth, para a gente terminar, quais são as dicas do Papo de Futuro para evitar que a internet seja um meio para estimular a violência contra as mulheres? Não envie nudes. Para que enviar nudes? Para que postar nudes? Não envie vídeos ou fotos. Não faça sexo virtual com quem você não conhece. Evite o sexting, o sexo por mensagens, as plataformas de relacionamento. Não existe intimidade ou privacidade, ou pelo menos na moda antiga, né? No mundo da internet, absolutamente tudo pode vazar para a rede. Você não tem o controle sobre a rede, ninguém tem, nem o Mark Zuckerberg, o CEO do Facebook, da Meta, tem. Portanto, empodere-se, proteja-se, proteja sua intimidade, denuncie a violência. A intimidade, a privacidade são direitos da Constituição brasileira. Sempre há como você se proteger. E a frase do programa, para a gente encerrar: eduquem seus filhos e filhas para a igualdade. Bem, se você tem uma sugestão de tema, uma crítica, envie para o WhatsApp da Rádio Câmara, 61 99978 9080, e você ajuda a fazer o Papo de Futuro. Essa sugestão, essa crítica pode ser enviada também para o e-mail papodefuturo@câmara.leg.br. Obrigado, Beth Veloso, e até a próxima coluna. Obrigada e uma ótima semana para nós, com menos violência e com mais segurança para a mulher.